Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente aqui na Fonte TV, canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem NET 16, Águas Lindas em torno de Brasília, 9 para Anápolis e região, pela parabólica para todo o nosso estado de Goiás. No programa de hoje, o programa Nossa Gente vai discutir um tema muito importante. Nós vamos falar sobre como educar os filhos nos tempos atuais. E nós sabemos que essa não é uma tarefa nada fácil. Nós vamos saber quais são as principais falhas cometidas nesse momento e como acertar na hora de educar. Vamos falar também sobre o que está escrito na Bíblia, né? O que a Bíblia diz a respeito da educação dos filhos. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo a psicóloga e pastora da Fonte da Vida, Eliane Soares. Recebo também a psicopedagoga e neuropedagoga Núbia e a bispa da Igreja Renascer em Cristo em Goiânia, Maria do Carmo Araújo. E além das orientações das minhas convidadas, nós vamos mostrar ainda várias dicas da educadora mundialmente conhecida, pelo menos todo mundo sabe, a Super Nânia Cris Poli, sobre como educar os filhos. Um programa para os pais e futuros pais gostarem muito. Vamos lá então? Em um minuto eu já recebo minhas convidadas aqui. Olha, a tarefa de educar os filhos é algo difícil, mas esse problema pode ser resolvido de maneira mais fácil se for seguida segundo orientações bíblicas. A inspiração dos princípios cristãos são a base da orientação que muitos casais passam aos filhos e eles acreditam que este é o melhor caminho na hora de educar a criançada. Veja nessa matéria. A educação dos filhos é um desafio para os pais e a vida agitada e com o tempo cada vez mais restrito complica esta tarefa. Adriana e Nilo, casados há 22 anos, têm 2 filhos em comum, Paula, de 20, que estuda arquitetura, e Gabriel, que cursa o ensino médio. Eles consideram que, entre acertos e alguns equívocos, são bem-sucedidos nesta empreitada, mas tudo está diretamente ligado ao modelo de criação adotado pela família. A vida dentro de uma igreja, na Fonte da Vida, principalmente, que é a família, que nós temos como exemplo a família. E dentro da igreja, o exemplo do apóstolo César Augusto, da bispa, a criação dos seus filhos, sempre nós tivemos esse exemplo. Para Nilo, saber dar limites que não impeçam o desenvolvimento dos herdeiros é um dos pilares da boa educação. Ele pode ir para uma festa, mas ele tem que ter um horário, né? Ele tem que ter um horário para chegar. Eu, por exemplo, quando ele quer meus filhos, quando querem ir numa festa, eu levo num local, principalmente o mais novo. Eu levo ele num local e naquele local eu vou buscá-lo. Dada a importância do tema, a Igreja Fonte da Vida escolheu como ponto central do seminário Mulheres na Fonte deste ano a arte de educar com amor e limites. Uma das mais renomadas educadoras do país e autora de vários livros, Cris Poli, veio a Goiânia compartilhar seu conhecimento a respeito do assunto. A bispa Rúbia de Souza comenta a importância do evento. Nós fizemos o anúncio e a gente vê que as mulheres vieram. Isso é um bom sinal, é sinal de que a mulher ainda se preocupa e muito com a família. Esta psicóloga alerta para as consequências das falhas cometidas na orientação dos filhos. O que nós temos visto na sociedade são muitos pais, primeiro, querendo fazer tudo, passando a mão, tira a possibilidade desse filho aprender resoluções de problemas. Quando chega na adolescência, o pai e a mãe querem obrigar à força. Aí vem para nós, psicólogos, doutora, dá um jeito. Nós não damos jeito. Elisete ficou viúva há 4 anos e, para dar conta do sustento de Emily, de 4 anos, e Paulo Júnior, de 12, a merendeira acumula também o trabalho como cabeleireira. Mesmo não seguindo um modelo específico de criação dos herdeiros, acredita que está no caminho certo. Quando eu chego na escola do meu filho, os professores falam: mãe, você está de parabéns. O Paulo Júnior é uma criança muito que respeita todo mundo, muito educado. No tempo que eu estou com eles, eu procuro ser amiga, conversar, colocar os limites, se precisar de castigo. Eu sou firme mesmo, assim.
Olha, para tratar desse assunto tão importante e tão complexo que é criar os nossos filhos, as nossas crianças nesta época, eu estou recebendo aqui a pastora Eliane Soares, que é psicóloga e pastora da Fonte da Vida. Recebo também a Núbia Rejane, que é psicopedagoga, neuropedagoga e mestre em educação, e a Bispa Maria do Carmo Araújo, da Igreja Renascer em Cristo. Eu falei que era de Goiânia, mas não, é de Brasília, né, Bispa? Seja bem-vinda também aqui. E eu vou começar, eu tenho um roteiro aqui, eu quase não sigo o roteiro, a Juliana fica com raiva de mim, até não creio mais, mas eu lembrei de algumas coisas que eu vou começar já fazendo algumas críticas, que eu gostaria que vocês dessem opinião também. Hoje em dia, e eu falo muito isso, pego muito no pé, aqui no programa, quem me acompanha sabe disso, vou começar aqui pela pastora Eliane, que é o que eu considero a terceirização da educação. Os pais hoje estão terceirizando a educação, não quer saber daquela responsabilidade de agir na vida dos seus filhos. Então, por exemplo, já põe numa escola em tempo integral, pega às 6 horas, já leva para não sei aonde, e aí eu já ouvi uma coisa que revoltou uma vez, uma mãe virar para mim, não, eu ponho às 7 horas na escola, pega às 6 horas, e eu já oro para ela ir dormindo em casa, para chegar em casa dormindo já. Então hoje, e quando chega em casa, ela põe na frente da televisão, né? Está acontecendo isso mesmo? Os pais estão terceirizando, e qual é o perigo para a sociedade, no modo geral, no futuro? Infelizmente, né, antes eu quero cumprimentar todos vocês e parabenizar por esse tema, que é algo que nós estamos precisando mesmo ouvir. Acho que os pais precisam conversar sobre isso, né? Mas, respondendo ao que você está perguntando, a terceirização, infelizmente acontece sim, né? Hoje, com as pessoas precisando trabalhar, né, correndo, infelizmente acontece. Eu acho que o exagero de tudo é que se torna prejudicial. Mesmo a mãe que trabalha, o pai que trabalha, que não tem tempo para estar com os seus filhos, precisa achar um tempo, precisa fazer esse tempo, né? Claro que nós precisamos de pessoas que colaborem conosco na educação, como escolas, né? Mas aquela educação, a formação, o desenvolvimento, né? Porque educar não é só ensinar algumas coisas, são várias, né? Nós temos que formar uma criança, né? Então, na educação está embutido o desenvolvimento, tanto físico, quanto psicológico, quanto social, né? Religioso. Então, e nós precisamos achar tempo para isso. Os pais precisam, né, de separar e não terceirizar a educação dos filhos. A escola não é responsável por formar um cidadão, ela é responsável por ensinar, né? Uhum. E assim também como outras escolas de futebol, balé, né? Claro que tudo isso é importante, mas a forma com que se passa e o tempo com que essa criança fica na escola é que é importante. Não precisa ser dividido, né? A criança precisa de mãe, a responsabilidade de educar são dos pais, não é de outras pessoas, né? Tá certo. Trazendo a Núbia aqui para a nossa discussão, como é que eu consigo? Porque a lei, o pai e a mãe tem que cuidar dos filhos, tem que educar os filhos, mas também há de ter a necessidade de ter uma escola boa, que tenha um tempo para ensinar coisas boas para as crianças, que há necessidade do balé, do futebol, do esporte, enfim. Então, eu costumo falar, a bênção está no equilíbrio. Como é que eu busco esse equilíbrio? Boa noite, Bispo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Maria. Nós precisamos... quando a família ou alguém me procura sobre isso, cada família tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua rotina. E essa rotina da criança, ela tem que ser compatibilizada com a rotina da família. Nós temos família que precisa, de repente, de deixar uma criança num tempo integral e colocar em atividades porque ela ficaria em casa com alguém. E talvez esse alguém não fosse tão preparado quanto... E extremamente perigoso esse negócio de deixar, né, com alguém. Exatamente. Então, a escola de tempo integral, Bispo, eu fiz um mestrado há pouco tempo em tempo integral, ela veio justamente para atender as necessidades da família moderna. Você não acha que os pais estão desperdiçando esse tempo, não?
Eu ouvi esses dias para trás eu trouxe um psicólogo, nós estamos falando sobre homicídios. Ele era, olha só, ele era um psicólogo especializado em criminalística, não sei qual que é a expressão correta. Jurídico. Exatamente, de analisar perfil de criminoso e tal. E ele estava falando que tudo é detectado no passado, da criançada e tudo mais. E uma das coisas que ele falou muito é que essas crianças possuem a falta de... Quando está com o pai, tem a falta de tempo, de você cultivar aquele tempo, ser um tempo produtivo. E aí ele deu um exemplo que eu gostei muito. Ele falou, olha, levar o filho na escola não pode ser apenas um levar. Buscar o filho na escola não pode ser apenas um buscar. Porque aquele tempo ali, depois que eu ouvi isso, eu costumava ouvir rádio e conversar com meu filho com um rádio. Eu desliguei o rádio, agora eu converso com ele a viagem toda. Será que está faltando isso não? Porque na verdade a gente precisa se relacionar com as pessoas, né? Imagina com o filho. Se você sai de manhã, volta à noite, chega à noite, você tem coisas para fazer e não dedica um tempo para isso, é um grande perigo, é um grande risco mesmo. E agora nós temos que potencializar o tempo, seja dentro do carro, seja na hora da refeição, seja na hora de ir dormir. E a presença que o pai pode marcar na vida de uma criança, ela faz toda a diferença para essa criança se sentir amada e importante para o pai. E como hoje o tempo é uma das coisas que nós temos de maior preciosidade, parar com tudo e falar para o seu filho assim, hoje o papai tirou o tempo para ficar com você, para ele vai se sentir muito valorizado, isso para ele é muito importante. E uma sugestão que eu sempre dou para as mães que trabalham muito é ligar em casa de vez em quando para saber como que está. Às vezes não tem tempo de estar lá ou ir na escola, né? Eu sempre dou essa dica de que eu fazia como mãe, que era deixar um beijo de batom no rosto para meu filho acordar e saber que eu passei por lá e dei um beijo nele. Então, são coisinhas pequenas, um recadinho no caderno, na agenda, dar uma olhada, sempre uma rotina, Bispo, que eu acho extremamente saudável e importante. A hora que está todo mundo dormindo, a casa silenciou, pega a mochila do seu filho, faça uma consulta, dá uma olhada no caderno dele, deixa um bilhetinho lá para ele, fiquei feliz de ver sua atividade, vi que você fez. Ele vai pensar na hora que ele estiver lá na sala, na escola, fazendo, falar, meu pai ou minha mãe vai olhar isso aqui em algum momento. É sentir que o pai precisa marcar essa presença na vida do filho. O filho precisa se sentir importante para o pai. Eu acho que o equilíbrio é por aí. E é aquilo que a senhora falou, pastora, não pode terceirizar isso para ninguém. Não. A função... É a responsabilidade do pai e da mãe, né? E da mãe. E a gente recebe, às vezes, pai falando, não, mas eu pago a escola para vocês educarem, para vocês ensinarem. Então, está havendo assim, uma inversão de papéis nessa relação de educação. Eu estava comentando agora há pouco... Não só terceiriza com um professor, não. Terceiriza, às vezes, com um pastor, terceiriza com a igreja. Fala assim, ó, toma que eu... Isso, nossa, meu Deus do céu, eu sou pastor de jovem há muito tempo, que tem de pai e mãe que fala assim, ó, dá um jeito do meu filho. Eu não sei mais o que fazer. O pastor pega, ele dá um jeito, eu vou dar um jeito nos meus, eu não tenho responsável, mas as pessoas precisam entender isso, né? Então, na semana passada mesmo, eu recebi 5 telefonemas de pessoas diferentes que me perguntavam se eu atendia criança no consultório. Perguntei a idade da criança, dessas 5 pessoas, tinha uma criança de 2 anos, de 3, de 4, 5 anos, para que eu atendesse, né? Eu disse para ela, olha, eu posso até atender a criança com a família, mas eu prefiro atender os pais. Porque se você... De 2 anos está tendo problema, é porque o problema não está na criança, né? Claro, né? Então a gente precisa atender a família, né? Ajudar a família, porque senão a criança volta para um ambiente que não está modificado. Não adianta nada. Bispa, deixa eu trazer a Bispa Maria do Carmo para a conversa. Ô, Bispa, tem uma coisa aqui de educação com o filho que talvez seja mais importante do que palavras, do que matemática, do que português e por aí vai, que chama-se exemplo, né? E não adianta nada, só para a gente exemplificar o que eu estou querendo dizer, não adianta nada o pai ou a mãe dizer assim, ó, cerveja faz mal, cerveja faz mal. Se ele está tomando a cerveja, ainda faz... uma cara gostosa, meu filho, isso aqui é ruim, isso aqui é horrível, e toma de novo. Ó, não tome, é horrível e tal. Porque o menino vai olhar e fala, por que é ruim? A boca gostosa que meu pai faz, não sei, por aí vai. O exemplo é importante ou não? Muito importante. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante. E se nós formos buscar na palavra, a palavra nos mostra que Jesus Cristo foi o maior exemplo, né? Ele fazia... Ele dava o exemplo para que outros o seguissem. E é importantíssimo no nosso ambiente familiar nós incentivarmos os nossos filhos a hábitos saudáveis, a
posicionamentos e comportamentos saudáveis a partir do nosso próprio. Né? Então, não tem como a gente falar, não faça isso, não faça aquilo, sendo que nós não estamos demonstrando isso. Eu tenho 2 filhos numa idade, né, de adolescência, pré-adolescência, que eles estão te avaliando diariamente. Então, isso é essencial e nós precisamos repensar os nossos valores. Ô, Bispo, e tem essas fases mesmo? Porque, lógico, eu imagino que sim. Criança pequena é uma coisa, criança mais velhinha é uma coisa, pré-adolescente é outra, adolescente é outra. Tem essa diferenciação na criação? Eu acredito assim, é sempre muito desafiador. Mas os desafios mudam e a gente precisa ter essa sensibilidade, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda muito nisso, para nós usarmos as estratégias corretas para atingirmos os nossos filhos nas suas idades, né? Eu preciso usar determinadas estratégias com um de 14, que talvez com a de 11 não funcione. Se eu tentasse usar quando eles tinham 5, 6, não ia fazer o menor sentido. Eu falo que hoje educar filhos está tão difícil que buscar a Deus, buscar uma igreja, uma religião, é uma coisa, já é uma necessidade. O pai já não consegue mais ser essa educação, garantir essa educação, um equilíbrio para o seu filho, ser uma educação espiritual junto com a outra educação cognitiva. Ela é muito importante. Professora, a senhora está falando aí sobre religiosidade também na criação, mas o fato de ter uma família estruturada, pai, mãe, casados e às vezes não casados, mas que tem um bom relacionamento, faz diferença na hora da educação da criança. Mas muita. E a gente tem percebido que, independente do tipo, do formato da família, pode ser uma família moderna, uma família fora das convenções, quando a família é muito equilibrada, querendo ou não, eles têm algum tipo de contato, de ajuda de uma outra, ou instituição religiosa, ou a instituição psicológica, eles buscam isso. E tem essa coisa hoje, que a gente não pode deixar de falar aqui, já que nós estamos falando de educação de filhos, que através do exemplo, e a gente consegue atingir muito mais rápido esses meninos, e eles estão cada dia mais exigentes e mais espertos. Hoje, nosso adolescente hoje de 12 anos não é igual ao adolescente de 12 anos de 10 anos atrás. Não é mesmo, tem muito mais malícia, muito mais conhecimento e por aí vai. Então, assim, nossos menininhos hoje de 3 anos de idade, 4 anos, que chegam na escola de educação infantil, eles chegam tão estimulados, eles chegam mexendo com isso aí. Eles chegam já falando um monte de vocabulário inglês. Então, enfim. E a escola e a família precisam estar preparados para atender essa criança. Porque senão começa a acontecer também um distanciamento. Mesmo que você esteja por perto, você não consegue atingir essa criança. Porque você não estabelece com ela uma comunicação viável, uma comunicação no nível dela. Dependendo do que você vai falar com a criança hoje ou com um adolescente, ele fica te olhando e te ignora depois. Porque aquilo está tão ultrapassado para ele que não... Uma atualização, precisa uma atualização constante nossa, né? E às vezes até mesmo na igreja nós fazemos alguns eventos para jovens e eu pergunto, o que está rolando na escola? Qual é a moda hoje? O que está se falando? Como é que eles estão agindo? Para nós termos acesso e conseguirmos falar uma linguagem próxima. Que vai alcançá-los. Que vai alcançá-los. A verdade hoje é que a modernidade hoje está tão grande, está tão rápida, né? A evolução é tão... A senhora apontou para o iPad aqui, né? A evolução hoje é tão grande. Por exemplo, esse iPad meu aqui já é obsoleto. Não, mas já é, porque a renovação é um negócio assim de louco. A informática eu gosto de louco. Meu filho tem 5 anos, fez 5 anos agora, ele vai na frente do computador com o teclado, ele não sabe o que é isso, ele quer mexer na tela. Então, o avanço tá aí. Agora imagine como é que vai ser minha nenenzinha quando ela tiver 5 anos. Já vai ser totalmente diferente. Então, esse avanço todo aí, a escola tem que acompanhar, os pais têm que acompanhar, a igreja tem que acompanhar, eu acredito que a psicologia tem que acompanhar, porque senão nós não vamos alcançar a criançada, não. Porque daqui a pouco eles são adolescentes, sabem mais que os pais. E o difícil é que mesmo com toda essa evolução, né, algumas normas e regras tem que continuar mesmo. Eternas. É isso que eu acho que é o grande conflito de hoje. Você precisa ensinar para o seu filho coisas que Deus passou para a Bíblia. Que não tem jeito, né? Que não tem jeito, né? Que são coisas, são fundamentos. Pegando o gancho da pastora Eliane e psicóloga Eliane aqui, depois do intervalo eu vou conversar sobre limites e carinho, tá bom? Em 1 minuto eu volto.
Olha, nós aproveitamos a vinda da educadora Super Nani, a Crispoli, para poder repassar algumas dicas para você sobre educação de filhos. Ela que esteve aqui em Goiânia recentemente. Põe na tela. Estabeleça limites. Quando os pais são permissivos, eles não colocam limite, faz o que vai abusando, né? Começa de pequenininho, mas vai piorando. Aí quando chega numa idade que não é muito avançada, uns 4, 5 anos, os mesmos pais não aguentam os filhos que eles criaram. E quando eles chegam na adolescência, então eles entram em desespero. Olhe nos olhos. Se a criança desobedece, uma dica importantíssima para você falar com a criança, você abaixa na altura dele e você olha no olho dele e faz com que essa criança olhe no seu olho. Isso é importante porque é a maneira que você tem para chamar a atenção, que ele preste atenção naquilo que você está falando. Amor. A criança precisa pedir desculpas e o beijo e o abraço da mãe ou do pai para terminar esse ciclo de disciplina, esse método de disciplina é fundamental, para que ela perceba que você está fazendo isso porque você ama ele, não porque você tem raiva dele, ficou brava porque ele não obedeceu, é porque você ama essa criança. Ok, para tratar esse assunto, como a gente já teve no primeiro bloco, eu estou recebendo a pastora Eliane Soares, psicóloga e pastora da Igreja Fonte da Vida, que me conhece desde quando eu era pequenininho. A Núbia Rejane, professora, que é psicopedagoga, neuropedagoga e mestre em educação. E a Bispa Maria do Carmo Araújo, que é bispa da Igreja Renascer em Cristo, em Brasília. Eu vou fazer... A gente ia falar sobre limites, mas depois eu vou jogar um pouquinho de álcool na fogueira aqui. Deixa eu só perguntar aqui, começando sobre essa questão de limites, até porque a Super Nani falou aí um pouquinho. Teve uma frase de outro psicólogo que veio no programa que me marcou, que ele falou assim, o que criança precisa? Começando pela senhora aqui, pastora Eliane. Limites e carinho. Limites Sim. e carinho. Limites sem carinho não funciona. Carinho sem limites também não funciona. Tem que ter esse equilíbrio dos dois para funcionar. Ele está certo? Está muito certo, sim. E eu sempre costumo dizer também que a criança precisa desses dois fundamentos, são dois pilares importantíssimos, né? Que é o amor, o carinho e o limite. E o que nós vemos hoje são pais muito divididos. Quando você falou de diversas formas de família, né? As famílias de pais separados. Traz um pouquinho de culpa. Na hora de educar o filho, por exemplo, fala assim, eu já não sou um bom pai, deixa eu deixar ele mais livre. A questão também é que às vezes os pais não estão em acordo. Né? A mãe diz uma coisa, o pai diz outra coisa, então fica uma coisa assim muito sem determinação, sem limite. Pastor Eliane, e quando os pais são divorciados e colocam o filho na briga entre eles? Tem muito isso também, não tem? A mãe quer quer ganhar a briga, puxa o filho para o lado e fala mal do pai. E o pai faz a mesma coisa de lá e o menino fica perdidinho, né? E isso é importante, porque o que acontece? Os pais precisam perceber isso. Né? A questão da dificuldade, da diferença com a esposa é uma coisa, a criação de filhos é outra. Precisa separar. Se o casal tem problema um com o outro, o cônjuge um com o outro, eles precisam resolver isso, precisam buscar ajuda, precisam conversar com pessoas que possam ajudá-lo para que os filhos fiquem longe desse conflito, dessa confusão. Professora Núbia, colocar limites com criança é uma coisa, agora e adolescente é outra. Como é que consegue colocar limite em adolescente? Por exemplo, o horário de chegar em casa, o horário de estudar, desligar a internet, desligar a televisão, sei lá mais o quê, esse não serve para ser seu amigo. Como é que faz isso? A base, bispo, ela é, como a Bíblia fala, nos ensina, nós acreditamos na lei da semeadura, né? A gente planta e colhe. Então, nós temos que plantar e colher. Adolescente já está quase na hora de colher. Você precisa ensinar rotina, hábitos saudáveis, respeito, valores numa fase menor. Porque a adolescência, se você não se pulou essa fase, se você não ensinou nada na primeira infância, que a psicologia fala... Como diz a Crispoli, vai entrar em desespero. Na adolescência, você entra em desespero. E assim, eu acredito muito, só completando o que a pastora disse, a falta de limite hoje do aluno, da criança, está muito relacionada à falta de limite da própria família, do próprio indivíduo. Nós estamos numa época de pessoas muito indisciplinadas. Nós estamos vendo pessoas furando sinal,
sendo agressivos, jogando lixo pela pela porta, e aí a gente volta àquele assunto do exemplo. Não então, respeitando se não existe, professores. não respeita, se o próprio pai, a mãe, a família não tem limites e está o tempo todo querendo tirar proveito de uma situação, está o tempo todo passando a regra, quebrando a regra, a criança está ali espelhando e vai seguir, e é muito reflexo. É bom, o bispo, trazendo a senhora para a conversa, a mãe saber quando que o adolescente, por exemplo, está com conversa fiada, porque adolescente é mestre em tentar conseguir outra história, mas é mestre em tentar enganar o pai e a mãe, não é? Mas a maioria consegue. Assim, a maioria consegue? A maioria consegue. Eu tenho um em casa que, olha, ele tem um papo, uma lábia. Se você deixar, ele te enrola, te põe no bolso e te leva embora. Mas eu vejo, assim, que é muito importante, nós estamos falando de limites, eu vejo que alguns casais, até mesmo na igreja, que a gente tem contato com muitas famílias, o que acontece? Eles acabam cedendo demais por aquela necessidade. Eu já não fiquei com a criança, eu já não consegui, então eu preciso deixar. E, na verdade, essa lei da compensação, ela traz mais malefícios do que benefícios. E nós precisamos utilizar o tempo que nós temos para desfrutar de uma convivência, um relacionamento, porque a gente fala, vamos assistir televisão, o pai coloca o que ele quer, acha que o filho só porque está do lado está participando e não está. E pior não é isso não, hoje cada um tem uma televisão, não é em casa. Nós colocamos uma regra, a televisão é na sala. Essa foi a regra da minha mulher também, e eu confesso que eu queria diferente, eu queria ter inclusive uma televisão, porque é mais cômodo. Né? Você põe o seu menino dentro do quarto, liga o desenho lá, opa, tô tranquilo. Minha mulher não, minha mulher, nisso aí, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Meu filho tem 5 anos, não sabe o que é refrigerante, não tomou refrigerante até hoje. Se bem que ela é médica, ajuda um bocado, né? Mas ela a regra dela, 3 horas na sala para todo mundo assistir junto. Vamos negociar o programa. Não, todo mundo assistir junto, de lá vai eu assistir desenho. Aliás, eu sei os desenhos todos, e graças a Deus que eu sei, porque tem muito desenho aí que criança não deve assistir não, com toda sinceridade. Né? Mas vamos falar um pouquinho de internet, bispa, depois eu vou jogar, eu não joguei o álcool da fogueira ainda não. Falar um pouquinho de internet. Se a gente não colocar um pouquinho de saber o que o filho está mexendo na internet... Poxa, eu presidi a CPI de combate à pedofilia aqui em Goiás. Eu sei o quanto que tem pedófilo. Opa, semana passada recebi uma denúncia no meu gabinete de uma criança de 12 anos que estava conversando com um rapaz e o rapaz marcou encontro, o rapaz assim de 30 e poucos anos marcou encontro com ela e aí o tio mexendo no computador lá emprestado descobriu isso e me levou essa denúncia. A menina já ia para o encontro já. Então, se o pai não... Porque o adolescente não quer. Se o pai não intrometer, mexer, escondido, se for o caso, né, não vamos ter problema. Tem a hora da espionagem, né? Faz parte, não faz? Faz parte. Quantas vezes eu tentei entrar no computador, tá com senha. Falei, como assim senha? O computador é da casa, então você pode tirar sua senha. E aí usa vários subterfúgios para apagar o histórico de acesso. Então a gente sabe que tem que ficar cuidando disso. Só entrando, tem pais que falam para mim assim, Núbia, eu posso invadir a privacidade do meu filho? Como é isso? Eu posso entrar no quarto, mexer na mochila, mexer? Deve. Mãe, é o meu quarto. Eu falei, não, essa área é comum ainda. E outra coisa que é importante salientar, para ter Facebook tem idade mínima. Então, assim, tem meninos de 10, 11 anos com Facebook. Eles mentem a data de nascimento, claro. Um mês atrás, nós tivemos um adolescente que nós descobrimos um contato com uma pessoa mais velha, provavelmente um pedófilo, que foi denunciado pela melhor amiga. A amiga começou a sofrer por ela, porque percebeu que ela estava sendo... Quantos anos que ela tinha? 12. Olha aí. Então, assim, e um cara de 30 e tantos anos. E a amiga procurou ajuda e contou... Porque o pai nem sonha, o pai nem sonhava essa história. Então, isso é muito grave, isso é muito sério mesmo. E a família precisa entender isso, tem que acompanhar, tem que entrar na internet, tem que ficar junto, tem que manter o diálogo aberto. Manter o diálogo. Se o filho tiver senha, me dá a senha aqui, entrar longe do filho, olhar, procurar. É amor, é zelo. E a gente precisa ficar muito atento, porque essas pessoas, elas chegam devagar. Exatamente. Sorrateiramente. Sorrateiramente, né? É através da sedução. Não chega fazendo alarme, mas acho que os pais que estiverem atentos podem evitar esse tipo de problema e tantos outros. O pai tem que ser rígido. O pai precisa ter autoridade de pai. Ele não precisa ser um déspota, ele não precisa agir com autoritarismo, mas ele precisa ser firme. Pais e mães precisam ser firmes. E essa firmeza que às vezes nós perdemos com o tempo. Que é bíblica, né? Sim, sim, não, não. E pronto, acabou. Pronto, acabou. Então, ótimo. Vamos lá, vamos botar, eu falei que eu ia jogar álcool da fogueira. Lei da palmada.
Agora, o pai e a mãe, eu costumo falar que foi os senadores lá, que são tudo avô. Aí não quer que os filhos. Não quer que os filhos não eduquem os filhos do jeito que pai é assim, né? Depois que virou avô, esqueceu que educou, esqueceu. Eu vou defender os avós agora, porque eu sou avó, então eu. Então, eu vou fazer a pergunta. A lei da palmada, ela é certa, ela é errada? Tá certo que tem gente aí que abusa, e esse pessoal que abusa tem que ir pra cadeia mesmo, não tem conversa, espancar a criança, não interessa se é filho ou não. Tem que dar cadeia. Mas a lei da palmada, do jeito que foi instituída já há um tempo, não pode nem dar uma palmada, o nome já disse. E aí, pastora Eliane? Nós corremos o risco de partir para os extremos, né? Eu acho que a gente precisa começar primeiro nos avaliando de que tipo de educação que nós viemos. Porque quando você vem de uma educação muito rígida, muito autoritária, é possível que você vá para o outro extremo. Né, que os pais se tornam, às vezes, muito permissivos. E a permissividade, eu acredito que ela é pior do que uma educação mais rígida. Né? Porque na permissividade, você passa uma imagem para o seu filho que você não ama. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Geralmente, quem sai de uma educação rígida acaba se tornando liberal demais? Pode se tornar muito liberal. Não vou fazer o que fizeram comigo. Isso, errar comigo eu vou consertar. Eu não vou errar como meu pai errou comigo. Não quero para os meus filhos aquilo que fizeram comigo. Que eu passei. Aquilo que eu passei. Então, aliás, nós estamos nessa geração, nós estamos saindo de uma geração aí dos nossos pais, foram pais da década de 60, que eram pais em cima de um regime muito ditador e tudo. E aí muito autoritário. Muito autoritário. Então, a geração de agora é a geração que quis abrir e falar, peraí, nós temos espaço, direito, e eu vou exercer o meu direito. E nesse direito virou a bagunça e o caos que está estabelecido. Mas e aí veio para outra geração que está se tornando pai agora. E agora liberou de vez. Eu acho que agora está chegando o equilíbrio, Bispo. Eu acho que agora a gente está encontrando o equilíbrio disso. E eu... Primeiro, gente, eu gostaria de deixar muito claro aqui, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, antes, aproveitando o gancho da conversa. Se você puxar para a sua mente, no seu período de educação, na sua fase lá de 10, 12 anos que você estava sendo formado aí, o que você tem mais marcado? Uma palavra dura do seu pai ou um tapa? Que dói mais? Não, palavra dura, sem dúvida. Mas deixa eu ser sincero. Senta aqui, vamos conversar, não dói mais? Eu vou ser sincero com vocês. Eu tive um pai que foi muito rígido, né, e eu agradeço a Deus por isso. E tive uma mãe que era um doce, mas ai de mim se eu fizesse algo errado. Ai de mim. Minha mãe é um doce. Minha mãe é um doce de pessoa. Mas é firme. Mas ai de mim se eu fizesse. Um dia eu falei palavrão na frente dela, o que ela fez comigo... fez eu nunca mais falar um palavrão na frente dela. Eu nunca mais mesmo, até hoje, depois de velho, não posso nem falar uma palavra assim mais forte perto dela, porque eu lembro do que ela fez comigo. E ela é um doce de pessoa. Vocês conhecem ela, é um amor de pessoa e tal. Então, e eu agradeço a Deus pela educação que eu tive. Mas eu acho. Desculpa eu ser sincero, eu agradeço a Deus, só que realmente a palavra mais forte. O que a gente não pode ignorar, só um minutinho, pastor, é assim. A ciência, ela estudou, será o que dói mais? O que não é nem o que dói, não tem que doer. O que ensina mais, o que educa mais, é uma palmada ou uma palavra firme e não voltar atrás? A firmeza, sem dúvida. Então, assim, o que foi questionado, e a gente não pode ignorar esses estudos, e isso será que realmente a dor física, ela é necessária para educar, ou a dor emocional, o ensinamento emocional fala mais alto? Hein, professor? Mas você sabe professor. Mas você sabe uma coisa, o que dói, o que eu acredito, é a questão da injustiça. Quando você apanha, né, ou quando uma palavra foi dirigida de forma mais dura, que você tinha razão, você aprontou, né? A criança que faz alguma coisa errada, quando ela é corrigida, ela sabe que está sendo corrigida. Ela sabe que é amada. Agora, quando você não fez nada, quando a pessoa está sendo disciplinada em exagero, né, por algo que a criança percebe que é injusto, aquilo fica marcado. E ela nem recebe bem, né? E nem recebe. Mas a palavra fala que Deus exorta e ensina quem ama. E uma demonstração de amor é a gente exortar e ensinar.
Mas a palavra fala em Provérbios 23:13, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. E é claro que se você coloca o amor como a base dos relacionamentos, você não vai exagerar. Eu acho você que não o vai negócio, o bispo, é o seguinte... Mas é o equilíbrio. Palmada é uma coisa, espancar é outra. Né? A Porque tem, às vezes, uma agressividade criança é que ela outra. nem entende o papo cabeça que você vai ter com ela e você vai ter que dar um tapinha na mão. Tira a mão Tem da um vizinho, teve uma reportagem, não sei se vocês lembram, um vizinho que filmou, foi aqui no interior de Goiás, filmou um pai, que o pai batia assim, a menina até de botar ela de cabeça para baixo. E aí o que mais me impressionou é que a neném, a irmã mais nova da criança, foi para frente do pai, de 2 aninhos, a criança fazia assim com a mãozinha, E aí a vizinha, muito responsável, parabéns para essa vizinha, filmou, chamou a polícia. Isso não é educação. Não, isso aí é animalesco. Mas o que eu quero colocar na roda é assim, futuramente, entre tirar o iPad, o iPhone, não deixar sair de casa e dar uma palmada e deixar com o iPad, tirar o iPad vai fazer um efeito maior de disciplina. Se o efeito é disciplinar e é bíblico, ninguém está aqui dizendo que não precisa disciplinar. Até porque tem criança que prefere apanhar do que ficar sem castigo. É isso que eu ia chegar, é isso que eu ia dizer. Então, se é para disciplinar, é para educar, tira aquilo que vai fazer a diferença. Tira aquilo que realmente vai... Muitas vezes eles viram e falam, nem doeu. E passa rápido. Agora, tira o iPad, tira o iPhone, tira o programa, tira um passeio com o coleguinha pra você ver essa coisa no mundo. Tira a festa, ok, concordo. Ok, não é só papo de vó não, viu, gente? Bom, eu vou ter que acabar o programa, o assunto tá muito bom. Acabar não, nós temos ainda mais um bloco. Mas não com os nossos convidados, eu quero agradecer a presença aqui da pastora Eliane Soares. Obrigado, pastora, pela participação. Obrigada a vocês. E estamos também à disposição, né, tanto do programa quanto se precisarem ligar para a gente poder conversar. Né? Acho que todos aqui estamos à disposição. Muito obrigada. Professora Núbia Regiane, obrigado pela participação. Isso, eu quero parabenizar pelo tema. Assim, a sociedade precisa desse assunto, tem muitos pais aí precisando de orientação, a igreja colabora muito com a sociedade, com a escola. Estou feliz com a participação, muito obrigada pelo convite e sempre que precisar nós estamos à disposição. Bispa Maria do Carmo, obrigado pela participação e obrigado por ter vindo lá de Brasília para participar do programa com a gente. Obrigada, estive aqui ontem também na nossa igreja, lá no bairro de Pedro Ludovico. E obrigada pelo convite, estou à disposição para qualquer outra participação. E o tema realmente é muito válido e as mães, as pessoas que estão assistindo, creio que foram edificadas com essa palavra. E 1 minuto eu volto com mais Nossa Gente para você. Não sai daí não. Olha, gente, terminando o Nossa Gente de hoje, deixa eu fazer só alguns anúncios para você, porque faz tempo que eu não falo dos nossos livros, ainda mais um programa desse de educação que a gente ouviu, como educar as nossas crianças, como educar os nossos filhos, e tudo passa da gente ter alguma coisa para oferecer para as nossas crianças. Ninguém, o professor e a professora que está me assistindo, sabe que eu estou falando a verdade, ninguém pode ofertar, ninguém pode oferecer às outras pessoas algo que não tem. Então, para a gente oferecer a Deus para as outras pessoas, a gente precisa ter. Para a gente oferecer conhecimento aos outros, para os nossos filhos, inclusive, nós precisamos ter. E eu quero mostrar para você esse livro, Oi, Deus Sou Eu, fala aqui direto, pega aqui para a gente, Alex. Oi, Deus Sou Eu, esse livro que eu escrevi, baseado na oração do Pai Nosso, encontrando Deus profundamente através da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso encaixa bem naquilo que nós estamos falando. A oração do Pai Nosso é um roteiro de vida para todos nós. Não é uma reza apenas, ou um poema, um texto, é um roteiro de vida. Então, vale a pena você que está em casa adquirir esse livro. Não só ele, como todo o nosso material, eu não vai dar tempo para apresentar todos, estão todos aqui na minha mesa, mas você pode adquirir todo o material do Fábio Souza através do telefone 3222-2843. Esse telefone você pode ligar à noite toda, madrugada e por aí vai, ou 3254-1072, e aí tem que ser horário comercial que vai ter uma atendente. O 3222-2843 é uma gravação, o pessoal entra em contato com você, você faz seu pedido normalmente, o pessoal já entra em contato com você. Agora, 3254-1072 é só horário comercial. E esse livro aqui vai mudar a sua vida. Escuta o que eu estou falando, não é papo de vendedor, até porque eu não vivo de vender livro. Você pode ficar tranquilo que eu não vivo de vender livro. Isso aqui é para ajudar a abençoar as pessoas mesmo. Oi, Deus, sou eu.
vai mexer com você de uma forma extraordinária. E para você ter algo a oferecer aos seus filhos, para você ter algo a oferecer para qualquer pessoa, em especial para os filhos, que é a coisa mais preciosa que nós temos, pelo menos eu tenho 2 que são maravilhosos para mim, a gente tem que ter alguma coisa para ofertar a eles. O Oi, Deus Sou Eu vai te ajudar a ter muita coisa. Então adquira esse livro. Mostra de novo a capa aqui, Alex, porque ele está à venda em todas as livrarias evangélicas de Goiânia, as principais. Você pode adquirir o Oi, Deus Sou Eu. Chega na livraria e fala assim, olha, eu quero o Oi, Deus Sou Eu lá do Fábio Souza. Aí o pessoal, em todas as principais, se não todas as livrarias evangélicas têm, tá bom? E pelo telefone 3222-2843, 3254-1072 ou pelo site. Tá na tela aqui, ó, Fábio Souza, meu Souza é com S, tá? www.fabiosouza.com.br. Gente, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida de montão. Amanhã eu tô de volta, beijo no teu coração. Tchau, tchau, tchau.